Meu bom dia e a paz de Cristo Jesus. Mais um videozinho vai estar no Kawai e também lá no YouTube. Visita lá o YouTube, beleza? Porque vai estar completo no YouTube. Eu não gostaria, eu já falei em alguns vídeos aqui, que eu gostaria de pregar uma pregação para que as pessoas... Ai, mas não é assim. Eu quero citar a palavra. E baseado nisso, é um assunto ontem que nós estávamos vendo de um menino aí que se diz pastor, que não tem pastor, que se diz que é pastor, que não existe isso aí. E o cara dizendo que outro, ele fazendo um vídeo e o outro também junto com ele, o cara questionando por que é que fulano da religião tal, não dá a paz do Senhor de fulano assim, porque não está vestido de acordo e lá aquela coisa toda. Aí esse pastor, que se diz pastor, né? Porque não existe, como eu já falei. Aí ele disse assim, vocês vão entender onde eu quero chegar. Aí ele disse, não, mas cada denominação tem sua forma de fazer. Aí eu estava sentado no sofá, assistindo a minha esposa, e eu disse, em certo ponto ele está certo. Porque Jesus não está dentro dessas igrejas. Nunca teve. E nunca estará. Porque quem manda dentro dessas igrejas, ou dentro desses templos, são essas pessoas. São eles que mandam. É por isso que elas são diferentes. Umas são diferentes do outro. São diferentes. Aí a minha esposa disse, não, eles estão certos porque eles são pastor. Aí eu perguntei a minha esposa, aonde está essas chamadas? Aonde está essa chamada de pastor, de apóstolo? Aonde está isso? Aí eu citei, porque diz que Paulo é pastor, é apóstolo, é não sei o quê. Aí ele disse, não, tá lá. Eu digo, minha filha, não, na Bíblia não está na chamada. Aí ela disse, não, mas não tem, lá não tem nada a ver com a sua forma. Ele foi chamado. É uma coisa interessante. Aí eu vejo as pessoas, elas cada dia, elas mudam a escritura da forma que está a escritura. Porque minha esposa, assim como tem várias pessoas que se diz cristão, e diz que Paulo foi chamado como apóstolo, como pastor, Jesus chamou. Mas Jesus não chamou ninguém. Aí foi o que eu disse, eu digo agora, hoje eu quero fazer esse vídeo baseado naquilo que eu falei ontem para ela, e para que vocês entendam que não tem que mudar a expressão para fazer aquilo que eu quero. Tem que ser o que está na escritura. Então eu vou mostrar hoje a vocês que se consideram pastor ou que consideram que foram chamados por Deus para ministério. Olha para isso. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Vocês conhecem bem. Capítulo 9. Vocês conhecem o texto. Eu vou isolar o texto baseado no título que Jesus deu a Paulo. Ou a Saulo. Porque o que mudou foi Paulo ou Saulo. Só o que mudou. Paulo e Saulo. Olha o que a chamada de Jesus para Paulo. Mas levanta, e entra na cidade onde te direi o que te convém fazer. Aí, os homens, assim como a minha esposa, pega esse textinho aqui isolado e diz que Jesus chamou Paulo de apóstolo. A partir de hoje tu serás apóstolo. Tu serás o dono das igrejas que você vai levantar. Porque escuta
e bota na mente. Por isso que eu já tenho falado aqui que esses falsos, não é falsos profetas, não. Esses anticristos que estão sentados nos púlpitos, os donos do mundo, porque eles são donos do mundo, porque foi assim que o diabo quis fazer com Jesus. Tudo isto te darei, se me adorares. O que Jesus quis fazer? O que o diabo quis fazer com Jesus? Torce as escrituras, porque é isso que o diabo quis fazer. Que Jesus fizesse. Torce as escrituras, faz diferente e eu te darei um trono. Os homens hoje fazem isso aí. É por isso que é o anticristo. Por isso que são anticristo. Torce as escrituras. Então aqui está um texto que são torcidos por eles para dizer que Jesus chamou eles, Paulo, como apóstolo. Jesus não chamou ninguém como apóstolo. Tá bem claro o texto. Se vocês não lê o texto antes de ouvir de alguém e sair comentando sem estar nas escrituras. Aí quando a gente comenta, aí é levado lapada, porque comenta a verdade, mas eles não querem ouvir a verdade, a forma que está escrito. Eles torcem em benefício próprio. Aí foi como eu falei para ela. Isso eu conversando com a minha esposa. Mas eu fico martelando na minha mente, fica ali e eu tenho que vir para o texto para realmente saber se eu estou dizendo a verdade. Eu não sou como vocês aí, não sou melhor do que vocês. Mas eu não sou igual a vocês que escuta de um falso mestre, de um canaiva, de um labachere, de um labachure, que Deus fez isso ou que vai fazer isso e vocês acreditam. Ou desses anticristos que estão nos púlpitos falando aí algo e vocês acreditam e não abrem a Bíblia para verificar na Bíblia como é que é. Porque vocês são assim. Vocês é o povo que acha. Vocês são o povo que modifica, sem ir para as escrituras. Existem 3 formas. Eu já falei sobre isso. Qual capítulo? Qual versículo? Aliás, qual livro, capítulo e qual versículo? Se não tiver escrito desta forma, não acredite não. Porque se vocês acreditarem, vocês vão para o inferno como eles vão. Porque Jesus falou, eu falei sobre o vídeo ontem. Então, aqui, a chamada de Jesus, ou as chamadas de Jesus para pregar o evangelho, nunca foi ministério, nunca foi titulado. Jesus não titulou ninguém como apóstolo e nem como pastor. Não existe essa chamada de Cristo para o ser humano. Ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura e fazeis discípulos. Essa chamada aqui de Jesus para Paulo, entra na cidade e lá te direi o que fazer. Porque se entende aí, como a minha esposa entende, que nessa diretriz, Jesus disse, Paulo, hoje tu serás apóstolo e pregarás o evangelho e farás grandes igrejas ou grandes templos. E não existe isso aqui. Nós não temos que torcer as escrituras. Nós temos que interpretá-la do jeito que ela está sendo escritas. O que é que ela quer dizer? Ou nessa expressão aqui, nessa chamada aqui de Jesus, para Paulo, a primeira expressão que eu vejo aqui, o texto está aqui, mas a primeira expressão aqui é que Paulo estava caído, representando que tudo aquilo que Paulo tinha aprendido lá atrás, levou ele à queda. Mas Jesus chega agora e diz assim, levanta-te, e anda, porque agora a tua vida, tu estava morto, a tua vida começou agora. E dentro desta vida agora, tu vais sofrer.
mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Essa é a chamada de Paulo para o ministério. Ou a chamada de Paulo, porque não existia mais título, não existia esse negócio de ministério. Então, Jesus chama Paulo agora para ser pregador do Evangelho. Então, não existe chamada de Jesus para o ser humano ser apóstolo, pastor, não existe. Isso são textos que são moldado e aplicado. Pensem nisso. Eu tenho falado aqui sobre isso. Leiam as Escrituras. Leiam as Escrituras. Não se deixe ser enganado. Não se deixe ser enganado. Você tem uma Bíblia. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Aí o que vocês falam é que como os outros aí, estão aprendendo de internet. Pelo menos nas internet tem algumas pessoas que estão colocando a Bíblia no coração e na mente e entendendo quem é Cristo, o que ele fez, o que ele irá fazer no futuro. Leiam as Escrituras, porque dela sairá água viva para a tua vida. Não é água podre, não. Ela sairá a água pura, que purifica. Porque cada vez que eu pego as Escrituras, que abro um texto, eu não consigo compreender como é que as pessoas elas estão num patamar tão cegos, porque elas estão se deixando levar por esses anticristos. Porque os anticristos, até ele diz aí que o ser humano não foi purificado, precisa de algumas eventualidades para ser purificado e as pessoas acreditam. Por isso que eu estou dizendo que eles são anticristo, porque os anticristos aplicam outras coisas para purificação. Eu já tenho falado, por exemplo, vou falar do que é o anticristo. Os anticristos aplicam o pão como uma purificação, aplicam o vinho como uma purificação. Os anticristos aplicam o templo como uma purificação. Os anticristos aplicam as suas liturgias como uma purificação. E isso não está na Bíblia. Está entendendo o que é anticristo? Então leia a Bíblia. Leia a Bíblia para entender que não há chamado, não há ministério. O que eu achei interessante baseado nisso, um certo pastor ou um certo homem que se considera como que um óleo tornou ele um pastor da Bahia, eu gosto de algumas aplicações que ele traz nas Escrituras. E ele chegou bem próximo a revelar que não existe pastor, não existe apóstolo, que não existe. Ele chegou bem próximo. Só que ele segurou o texto, ele segurou a palavra que desfazia o seu ministério humanamente. Então ele segurou. Aí ele traz o texto e diz, é dom, mas não
não se aprofundou, porque se ele se aprofundasse, as pessoas iam entender, as suas ovelhas iam entender que ele é só um homem, como todos os que estão ali. Então as pessoas estão sendo levadas por anticristos sem ler as escrituras. Eu já tenho falado também, e essas pessoas, esses cristãos que dizem que é cristão, quando você está falando com eles, a expressão é: mas irmão, eu acho que foi assim, eu acho que é porque é assim. Aí quando eu pergunto, irmão, o senhor acha? Ou o senhor tem certeza? Não, irmão, mas... Não. Lê as escrituras, meu irmão. Porque as escrituras vão te dar certeza. Porque se o ser humano tem essas escrituras na mão e não tem certeza do que está falando, não tem convicção, como é que ele quer receber, que ele diz que quer receber o corpo glorioso? Como é que ele diz que tem a presença de Deus? Como é que ele diz que tem o Espírito Santo? Se é, eu acho que eu tenho o Espírito Santo, eu acho que eu fui salvo, eu acho que eu sou cristão, eu acho... Irmão, aonde tu estás aprendendo isso aí, quem está te ensinando é o anticristo. Lê as escrituras. Forte abraço. Não se deixe se enganar. Não existe. Paulo não foi chamado para apóstolo. Paulo foi chamado para sofrer. Paulo foi chamado para levar lapada. É lapada, eu estou falando literal. Eu não falando físico. Paulo foi chamado para levar lapada no quengo. Que foi preciso para que ele não morresse, ou não fosse preso, foi preciso ele entrar no templo, ou no pátio do templo, porque vocês pensam que ia entrar no templo. Não. No pátio do templo, porque o povo ficava no pátio. Não entrava, porque quem entra só era o sacerdote. Ele ficou no pátio. Para ele entrar no pátio, passar pela porta da cidade de Jerusalém, foi preciso ele cortar o cabelo todinho. Rapar, para que quando as pessoas vissem ele com o cabelo rapado, as pessoas iam pensar que aquilo que eles estavam ouvindo que Paulo estava pregando era mentira. Que não era aquilo que as pessoas estavam dizendo que Paulo estava pregando. Então Paulo estava, ele tinha que entrar dizendo que estava pregando a lei, porque senão ele seria prego e seria morto. Por isso que ele rapou a cabeça. Então, leiam as escrituras. Forte abraço.